Boa tarde. Boa tarde. Espero que venha uma galera boa hoje. Quero saber se todo mundo aí sabe cuidar do corpo. Vamos esperar o pessoal chegar. Como é que vocês estão? Vão me dizendo aí se vocês sabem ou não cuidar. Tá rolando uma enquete e o pessoal tá dizendo que sabe cuidar. Daqui a pouco eu vou perguntar aqui pra Eliane, que tá me acompanhando, o percentual, pra saber o que tá dando, mas por enquanto é 64%, né, Eliane? Então, coisa boa, gente. Mas lembrando que cuidar do corpo não é só corpo sarado, hein, gente? É saúde também. Porque tem muita coisa importante. Deixa eu ver aqui se meus amigos já estão chegando. Vamos lá. Ah, Cá tá aqui, que coisa boa. Pode palpitar bastante, Cá. Você é da área. Quero sua opinião, hein? Oi, Olha aí o Pablo chegando. Esse cara, minha gente, ele é personal trainer aqui do pessoal de casa. Eu não, né? Que vocês sabem que eu sou meia lenta para isso. já Mas foi, o né? que, Pablo? Há uns 15 anos? Isso, 15 anos, É tempo, minha gente. E mais vou ou menos. falar para vocês que, olha, meu marido ele já teve algumas questões de saúde sérias aí, e os médicos do hospital, assim, todas as vezes foram unânimes em dizer que ele sempre se recuperou bem, se recuperou rápido pela questão física dele. Então, quando assim eu falo para vocês que não é só corpo sarado, não é só isso que a gente tem que pensar, é muito importante. E assim eu falo, mesmo sendo essa pessoa que não leva isso tão a sério. Mas eu vou. A gente, na a live de hoje, então, é para falar um pouco sobre isso, né? E principalmente nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão em casa, menos né, ativas, tem toda também a questão da maneira que se sentam, que trabalham, a questão do estresse também. Então, é um assunto que eu acho que hoje ele e o Guilherme está um pouquinho atrasado, mas que eles vão falar para a gente assim, coisas importantes e que podem dar para a gente aí não só corpo sarado, mas também saúde, né, Pablo? Porque não é só de corpo sarado Exatamente. que você cuida. Então, se apresenta, Pablinho. Conta aí para o pessoal um pouquinho da sua trajetória, do que você faz, da onde que você, inclusive hoje não é só personal, que você tem teu espaço. Conta um pouquinho, enquanto o Gui não chega para o pessoal. Tudo bem. Primeiro, boa tarde, né, Clau? É, Para todos vocês. Obrigado pelo convite, né? Sempre feliz poder participar. Apesar que a agenda está bem corrida agora, porque agora o pessoal acho que teve um clique, né? Em voltar a se cuidar, em quem não ainda se bem. cuidava começar a se cuidar, né? Muita gente engordou, muita gente ficou parada, então agora eles pretendem, as pessoas querem voltar a fazer as atividades para conseguir ter uma saúde melhor, né? Vou me apresentar primeiro, eu sou o Pablo Camargo, né? Conheço a Cláudia há uns 15 anos já, mais ou menos, sou personal ainda do marido dela, do Carlos Alfredo, né? Há bastante tempo, e tenho agora meu espaço, né? Inclusive, quem me ajudou nessa trajetória, quem me apoiou muito, foi a família da Clau mesmo, né? O Carlos, Cláudio, todo mundo sempre me apoiou, sempre acreditou no meu trabalho. E hoje eu realizei um sonho de ter um espaço e trabalhar da forma que eu gosto de trabalhar, que é a forma personalizada, né? Me especializei muito na área, né? Fui muito atrás de informação, porque no começo tem muitos caminhos para você seguir, né? E hoje eu consegui entender realmente com o que eu quero trabalhar, né? E eu aprendi também muito nesse processo, que é o tipo de atividade que eu trabalho é uma atividade democrática, né? Qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode treinar, para todos, né? Então acreditar nisso vai me ajudar a ajudar cada vez mais pessoas a atingirem seus objetivos e principalmente o objetivo de saúde. Eu mesmo tive uma mudança no meu tipo de treinamento, na forma como eu levo o treinamento, não só na parte estética, né?
Não é só porque tô ficando mais velho, né? Quase 40 anos já, né? Não precisa Passou um contar, pouquinho de não tempo. entendi com essa tua carinha. É, né? Isso. E eu agora me preocupo muito mais com a minha saúde. Então eu me movimento, não tem desculpa, pode estar chovendo, pode estar frio, alguma coisa eu vou fazer para ajudar a minha carcaça, porque eu sou que nem um carro, né? Um carro ele pode durar muito tempo, pode durar pouco. Se eu não cuidar, não trocar o óleo, se eu não trocar uma pecinha ali, se eu não der uma polida, se eu não cuidar da máquina, ela não vai durar. Se der um problema, sobrecarregar muito uma peça, pode ser uma articulação que não está móvel, pode ser por estar muito tempo sentado, então não mobilizar minha torácica, não movimentar o meu quadril, eu posso ter um problema na lombar. E isso pode se estender pelo simples fato de ficar sentado e ficar parado, né? Se a gente for falar então de coisas mais específicas como estado emocional, isso afeta muito, muito. O Guilherme, quando ele entrar aqui, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre o quanto a dor ela é uma questão psíquica, né? Não é uma questão de, não, eu tive um problema, eu tenho dor por causa disso. E às vezes uma bela conversa, né? Uma mudança de atitude, né? Alguém te dando um apoio, trazendo você para cima, aquela dor que te incomodava já não vai ser mais aquela dor que te incomodava tanto. Ela vai mudar, né? E ela vai começar a ser tratada e o conjunto vai te ajudar. Então não é só uma questão de, não, vai lá e faz, se mata todo dia. E não precisa se matar todo dia, você não precisa matar um leão todo dia para treinar. Você pode começar com uma caminhada, você pode começar com poucos exercícios, com um volume baixo de exercícios, exercícios simples, mas não é exercício que você teve um contato com o solo, se movimentou, deixou suas articulações executarem o que elas precisam executar para realmente você ter saúde. Isso influencia muito na nossa vida também. Fala um pouquinho sobre o método, Pablo, que você usa no seu trabalho, porque não sei se todas as pessoas sabem o que é o funcional, né? E por que você trabalhava antes com uma coisa... Cláudio, desculpa te interromper, mas acho que o teu som tá baixo. Tá Eu não estou baixo? ouvindo. Tem alguma... Vê se é alguma coisa aí. Peraí, ainda bem que você falou. Melhorou? Não. Não? Deixa eu ver se eu não apertei nada aqui. Você está me ouvindo bem? Eu tô. Vocês não estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem baixinho. Puxa, então eu vou tentar falar mais próximo aqui para poder... Peço até desculpas. Não sei. Bom, cada dia é uma história essa coisa de aparelhos de internet. Vê se você está me ouvindo melhor. Não tô ouvindo, Tá, realmente estou ouvindo bem, mas bem aí vai cair baixinho. tudo. Se eu sair, cai tudo, né? Caramba! Peraí. Melhorou? Melhorou? Baixinho ainda. Estranho, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Bem estranho. O pessoal tá ouvindo bem aí, né? Estou ouvindo os dois muito bem, a Ká falou. Então é você, Pablito. Pera aí. Deixa Tá. eu ver se eu dou um jeito aqui. Deixa eu sair do Wi-Fi e entrar de novo. Pera aí. Deixa eu só tentar ajustar aqui. Tá bom. Oi, e Cláudia. agora? Me fala. Agora voltou. Pronto. Ai, que bom. Agora sim. Ainda bem. Ainda bem. Vamos lá. Pablinho, o que eu queria saber de você é em relação ao método que você usa, que você é funcional, né? Então, assim, conta um pouquinho qual é o trabalho que você faz. Como é que é isso? Ih, será que ele travou? Gente, eu não dou sorte com essa internet. Não sei. Pronto, agora foi. Foi. Agora foi. Então vai. Você ouviu a pergunta? Não ouvi, pode me perguntar de novo. Tá. Como é que é o método de trabalho que você utiliza? Que certo. Você é funcional, né? Então, para as pessoas entenderem como é o método e por que você trabalha com ele. Tá. Na verdade, o treinamento funcional, ou o treinamento físico funcional, que foi agregado ao treinamento funcional para ser uma coisa vendável, né, para as pessoas enxergarem que é uma questão comercial, elas acabam comprando porque elas procuram funcional. Mas nada mais é que o trabalho de força, que trabalha em cima de função articular, em cima de padrão de movimento.
Então, aquele agachamento que você encontra na academia, aquele exercício de passada ou a fundo que tem na academia também, a gente consegue trabalhar aqui. Só que existe o conceito que precisa ser entendido, que tem a relação de função de cada articulação. Então, isso te ajuda muito a entender e conseguir avaliar as pessoas em cada momento de um padrão de movimento. Vou te dar um exemplo simples. Um problema no tornozelo, por exemplo, a pessoa não tem mobilidade no tornozelo, e se ela também não tiver, por exemplo, uma estabilidade no pé, ela pode ter um problema no joelho. Ela também pode ter um problema na lombar. Se ela tem um problema de extensão torácica, não tem uma boa mobilidade torácica, às vezes fazer um exercício com peso acima da cabeça não seria recomendado, porque a escápula dele não vai acabar se movimentando de maneira correta e ele vai acabar utilizando uma compensação no trapézio. Então imagina para quem tem tensão nessa região tentar fazer um exercício empurrando um peso acima da cabeça. Né? O próprio Carlos é um exemplo disso. Ele pode ter um problema cervical, então por isso que ele não faz muito exercício acima da cabeça. Mas a gente trabalha muito mobilidade de quadril dele, mobilidade torácica, mobilidade de quadril, para que ele não tenha dor lombar, porque ele tem muita dor lombar, já tem um histórico de dor lombar, né? Só que a gente entende também, vou usar o exemplo como do Carlos, porque é um aluno que é comum para nós, né? Para você, para mim, porque ele é teu marido, né? E ele é meu aluno. E aí as pessoas conhecem também ele, né? Fica mais fácil. Mas a questão é que quando ele está num período de estresse muito alto, por causa do trabalho, que a gente sabe da responsabilidade que ele tem, as dores aparecem. Mas quando ele está num período de férias, passou todas as minhas dores. Eu falei, óbvio, você não está trabalhando. Eu já falei para ele, se você se aposentar, você não vai ter mais dor. Né? Só que ele falou que ainda não dá. Então, tudo bem, respeitem isso. Só que é um cara que a gente sabe que tem que o estado emocional atrapalha. Se ele não tivesse a mente tão forte quanto ele tem, talvez ele não conseguiria suportar o quanto ele já suportou de dor. Né? Então, a gente trabalha muito essa relação de avaliação de movimento, de trabalho personalizado. Então, hoje eu tenho um espaço que eu atendo no máximo 6 alunos por horário, com 2 professores por horário. Então, é um trabalho que pode ser comparado com o do personal, porque o cliente tem que marcar a hora dele, ele tem a programação de treino dele, todo o planejamento dele específico para ele, para trabalhar em cima dos objetivos que ele está buscando. E, normalmente, os objetivos são relacionados com estética também, mas aumentou muito a procura por causa da saúde, né? Por causa de querer se movimentar e de espaços também que são personalizados. Né? Ninguém quer treinar numa academia com muita gente. Você quer ter um espaço onde você tem um exaustor, tem um ar-condicionado, tem um espaço exclusivo para você treinar, separado, com seu material, que é isso que a gente busca trabalhar para as pessoas com conforto. Não, isso é fundamental. E essa questão que você colocou, né, que é tão importante o profissional avaliar a pessoa e o que ela tem de vulnerabilidades, porque não adianta, por exemplo, o risco de uma pessoa, por exemplo, como no meu caso, eu faço sozinha, né? Que eu desço qualquer hora, eu não tenho uma rotina disso, então eu posso piorar os problemas que eu já tenho, né? Então, assim, eu não sou exemplo para ninguém, exatamente, porque se a gente não sabe quais são as nossas fragilidades, a gente acaba fazendo tudo errado e vai piorar uma coisa que já está ali, às vezes até dormente, né, Pablo? Então, sim, às vezes você pode... Sim, você pode acabar subestimando o que você poderia fazer por não ter orientação, né? E acabar exagerando, né? Superestimando, não, eu consigo. E aí você vai ver que não é bem assim. Porque essa relação é muito comum para a gente que avalia os alunos dentro da sua capacidade. Eu sei que o agachamento com a barra nas costas, para você ter um exemplo, é excelente, é um excelente exercício. Ele trabalha membro inferior, trabalha glúteo. Então todo mundo fala, nossa, você quer ganhar bumbum, você quer ganhar força, você quer ganhar massa muscular? Pô, tem que fazer agachamento. Mas não são todas as pessoas que podem colocar uma barra nas costas, num primeiro momento. Mas ela pode praticar esse exercício, depois que ela passar por um processo de adaptação, ela entendendo o que o corpo tem que fazer, ela entendendo como treinar, por exemplo, treinar descalço, entender como o pé ele atua no agachamento, entender como direcionar as articulações, entender a sincronização das articulações, para aí sim começar a treinar. Mas isso não adianta falar, ela tem que praticar. E você tem as ferramentas dentro da sala de treinamento físico, que podem te ajudar a desenvolver o agachamento para todas as pessoas, desde do senhorzinho, até a menina que quer buscar estética, até o cara que quer ganhar muita força.
E esse é um processo. Ao mesmo tempo, você tem que escutar o aluno. A avaliação, ela não é uma avaliação só de movimento. Vou dar um outro exemplo. Eu gosto de dar exemplo porque acontece muito aqui, né? Hoje mesmo, às 2h30 da tarde, veio uma aluna conhecer por indicação de um aluno que trata com o Guilherme, né? Ele treina aqui com a gente, né? Ela veio procurar nosso trabalho, procurou, conversei com ela e sentei. A primeira avaliação foi sentar, ficar acho que 30 minutos conversando com ela, só ouvindo o que ela tinha para falar. Aí ela me falou todas as dores que ela tinha, tudo, joelho, quadril, tem dor na lombar, ela estava morando fora do país, veio para cá cuidar da mãe. Aí eu comecei a entender a dor dela. A mãe está com Alzheimer. A mãe está no estado praticamente vegetativo, atingiu uma parte do cérebro que ela não consegue se comunicar. Ela não consegue falar se está com dor ou não está. E ela veio para o Brasil, largou tudo lá para cuidar da mãe. Então ela falou, Pablo, eu carrego minha mãe, eu levo ela para lá, eu troco fralda, eu levo ela pro banheiro. E eu já vi na cara dela um semblante triste. Então o que adianta eu falar de treino para essa mulher? Eu falar, não tem, eu tenho que ouvir o que ela tem para falar. Então eu falei com ela sobre isso, expliquei, eu sei que é uma situação. Eu tenho pessoas também na minha família, da minha esposa, da Camila, que ela está enfrentando uma situação dessa também, da avó está com demência. Então a gente sabe que é um processo que ele é muito rápido, de repente as coisas não começam a funcionar muito bem, ele vai se embolando. Então essa pessoa ela tem que vir aqui e entender que aqui é um espaço para você relaxar, pensar em outras coisas, cuidar de você. E o que eu vou fazer, eu vou ser um facilitador. Eu vou te ajudar a vir aqui e ser um ambiente agradável. Não adianta também eu te obrigar a fazer uma coisa que você não gosta. Claro. Vamos tentar achar algumas coisas que você goste de fazer, mas algumas coisas também que você precisa fazer, para você melhorar cada vez mais. Aí na hora, no bom sentido, né? Só foi pegar a maquininha de cartão e falar onde eu fecho o plano. Né? Então assim, porque é simples pra gente, só que é uma coisa humana, eu não estou jogando sujo com ela. Eu falei de valores, passei também, só que eu acho meu valor muito justo, porque não é um valor de um personal, mas é um valor referente àquilo que a gente oferece. E o meu compromisso é esse, eu tenho que cumprir com ela. Não posso jogar com ela assim no estado emocional, fechar um plano e não cumprir com ela, né? Então a avaliação começa muito além de fazer movimento e falar isso, ela tem isso, 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 tá? O problema dela é emocional. Então talvez seja uma pessoa que eu tenho que chegar aqui, cumprimentar, vamos treinar, ficar um pouquinho mais junto, variar mais os treinos, às vezes fazer ela suar. Por mais que eu entenda que ela não precisa ficar fazendo trabalho de condicionamento primeiro, que ela tem que fazer força. Mas só o fato dela suar e fazer uma atividade predominantemente aeróbia, ela vai começar a liberar um pouquinho mais de endorfina, vai talvez dormir melhor e talvez aliviar um pouquinho esse estresse que ela está passando, que é absurdo. Sim. Né? Deixa eu só fazer aqui. Ele entrou. Deixa eu só ver aqui se eu Guilherme consigo. entrou. Mas ele tá só aqui e não entrou. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ele tem que pedir, né? Ele tem que pedir. Será que ele tá ouvindo a gente? Ele fez um tchauzinho. Cadê? Acho que ele tá pedindo aí. Não apareceu. Isso aparece pra você. Ô, Pablo, mas enquanto eu tento aqui colocar o Gui, eu vou ter fazer uma pergunta para você respondendo para o pessoal. Então, é pior uma pessoa que não faz exercício ou que faz o exercício errado, no seu ponto de vista? É que depende, né? O quanto errado é. Por exemplo, se eu pensar em aspectos de carga de treinamento, eu tenho que pensar o volume, a quantidade de coisa que ela faz. Eu tenho que pensar em que intensidade, que é o quanto de peso ela usa, ou qual que é a velocidade que ela executa. E tem que pensar a relação entre os dois. Se ela dá intervalo entre as semanas, dentro da semana ela consegue dividir muito bem isso. Então, por exemplo, se eu ficar saltando de uma caixa para o chão, ou ficar fazendo um movimento de agachamento pesado, um padrão razoável, mas não adequado de movimento, se eu fizer muito disso, eu posso me machucar. Mas às vezes se eu fizer um volume baixo disso, distribuir na semana e não ir no meu limite, talvez o risco diminua. Então vai depender de alguns aspectos, né? O que é importante saber é que existem profissionais no mercado, né? Como em qualquer outra profissão, existem profissionais bons, existem profissionais que são mais ou menos, e existem profissionais ruins, né? Cabe a todo mundo querer procurar um profissional para que ache o melhor caminho para que você consiga atingir esse objetivo.
Vou dar outro exemplo. Eu posso usar uma academia para treinar, usar só máquina para treinar? Que eu não sou muito, não utilizo muito. Uhum. Não sou adepto, mas eu não sou também contra, porque a máquina tem sua função. Tá. Eu poderia ter máquina aqui também, mas se a pessoa está fazendo uma máquina, está se movimentando, está puxando, está empurrando, está fazendo uma extensora, está fazendo uma flexora, está caminhando na esteira, ela está fazendo uma atividade que vai ajudar na saúde dela. Uhum. Ela vai ganhar força, tudo isso. Mas existem outros aspectos além desses, né? E ela pode treinar também livre. Só que o treinar livre é necessário ter uma orientação, porque a máquina, ela, entre aspas, tá? Ela se torna um pouco mais fácil, né? Então a pessoa consegue treinar de talvez uma forma mais segura, né? Usando uma máquina. Não vai depender tanto da estabilização do centro do corpo, ela não vai estar segurando um peso e tendo que se equilibrar, mantendo função de cada articulação. O exercício é um pouco menos complexo, né? Por isso, numa academia, às vezes, você consegue ter mais pessoas treinando do que no espaço de treinamento físico funcional. É. Eu acho que o Pablo não, o Gui não está conseguindo entrar. Eu tentei colocá-lo por aqui. Clica na setinha do lado dos nomes e solicita entrada. Faz isso, Gui, porque eu li que dava para fazer com 3, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui pela Kinex. Espera. Vamos ver se ele consegue. Enquanto isso. Mas, bom, enquanto isso, vamos tocando aqui. Peraí, deixa eu até ver. Falando em relação ao nosso tema, né? Então, você diria, a resposta para você seria, o corpo fala? Então, fala, né? Você consegue ler totalmente a pessoa, Sim, né? Pelo o corpo dela. fala. Vou dar o exemplo de novo dessa pessoa que veio aqui, né? Ela chegou, ela começou a falar dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui. Daí eu deixei ela falar, ela falou todos os problemas que ela tinha. Eu falei, tá, mas e que mais? Por que você veio aqui? Aí ela falou, minha mãe começou a falar. O corpo dela está respondendo ao que está acontecendo. Ela engordou. Ela está conseguindo dormir bem? Não está dormindo bem. Ela está se alimentando bem? Não está se alimentando bem. Ou razoavelmente bem, né? Ela não está se movimentando. Ela cada vez mais está com a respiração mais alta. Então ela está toda tensa nessa região. Ela tem que respirar mais baixo, aliviar um pouco mais, né? Talvez só trabalhar a respiração numa primeira aula com essa pessoa e alguns movimentos no solo, descalço, para ela sentir o chão, se movimentar um pouco. Ela já vai falar, cara, que aula. Né? Eu já sei até a estratégia que eu vou utilizar com ela. Então são coisas simples que você tem que começar a enxergar e perceber que realmente seu corpo fala, né? Você começa a perceber, até mesmo na pele, né? O semblante em olheiras começa a aparecer, né? Em mau humor, né? Você começa a ficar doente, começa a rinite atacar, tudo começa a ficar ruim, né? Então isso realmente é uma resposta do nosso corpo a uma ação que ela é externa, né? Mas intrinsecamente ele vai responder. E é um sinal. Ô, Com Pablo, certeza. você no início da live, você falou que estava bem corrido aí, porque tinham mais pessoas fazendo exercício agora, né? Mas você acha que a pandemia prejudicou, pelo menos no início, essa questão ou não? Da mobilidade? Sim, prejudicou. Sim, as pessoas se trancaram, né? Elas começaram a treinar, tentar treinar em casa, mas muita gente não aderiu. Eu mesmo não gosto de treinar em casa. Eu peguei o kettlebell nas primeiras aulas, fiz, eu mesmo engordei. Só que aí eu falei, pô, tem uma academia, eu posso treinar sozinho, né? Eu vinha pra cá e começava a fazer, mas mesmo assim eu dei um período de um mês sem fazer nada. E depois eu voltei, mas as pessoas não aderiram. A gente teve uma queda de pelo menos 20, 30% no número de alunos, né? Porque o resto ficou nas aulas online, que a gente criou, um programa online. E depois, só que a volta já voltou tudo ao normal. E não só com os alunos que tinham aqui, mas alunos que vieram procurar o espaço, porque eles estão procurando lugares assim, que trabalham de forma personalizada. Né? Que não tem mais aquela coisa de, não tem horário marcado, treina o horário que quer. Aqui é o espaço delimitado, cada cliente tem 12 metros quadrados para treinar. Né? Ele não sai daquele espaço, todo o material que ele precisa está ali. Né? Os professores estão treinados para isso. Um aluno termina, o espaço já é totalmente limpo, né, pelos professores, tem todos os produtos que a gente precisa utilizar, e isso faz diferença no nosso trabalho também. Com certeza. Eu tenho aqui uma pergunta que era mais para o Guilherme, mas eu acho que você consegue também responder, porque o fato das pessoas estarem trabalhando em casa, em um ambiente que não era preparado para isso, né, os móveis não são adequados, então a ergonomia não é boa. Então isso tudo acabou trazendo mais dor, mais problemas para o corpo.
correto? E Depende. Se for uma aula randômica, né, com, não, mas eu com digo pessoas... não, fala. Não, como assim? Não entendi. Pode falar de novo. Não, eu digo, as pessoas trabalhando em casa piorou, porque em casa elas não têm a cadeira adequada, não têm a iluminação adequada, então acaba que dá mais, entendi. Entendeu? Dá mais Sim. problemas, né? Sim, quem não se adequou na forma de ter uma cadeira adequada, ter a tua parte do teu escritório para trabalhar, e também seguir uma rotina de trabalho, que seria o normal. Por exemplo, eu tenho uma hora que eu paro para almoçar, eu tenho uma hora que eu paro para tomar um café, eu tenho uma hora que eu paro e paro de trabalhar. Eu fecho meu computador, pronto, deu o meu horário. Entendi. Muita gente não fez isso. Então aumentou a sobrecarga de trabalho, aumentou o estresse também, isso é nítido, né? Saiu muita reportagem sobre isso também. E ao mesmo tempo, as pessoas começaram a entender que dá para trabalhar em casa. Só que ninguém sabia como é que era. Muita gente que não está acostumado não sabia como era isso. Porque em casa você está com seu filho, em casa você pode beliscar alguma coisa enquanto está trabalhando, você não para se alimentar, você não para parar de mexer no celular. Porque às vezes você está mexendo no celular e está comendo. E a gente deveria jogar o celular num canto, parar e olhar para as pessoas, conversar com as pessoas de casa, sabe? Ver uma televisão, mas não ver uma notícia, não ver coisa ruim. Pô, vou ver meio de um filme, ou põe no jogo São Raimundo, São Carlense, vê qualquer coisa, mas sai do trabalho. Né? Mas não, as pessoas não se desligam, o cara está olhando toda hora a tela do computador, é produtividade. Né? E isso não é legal. E é muito louco porque fica uma contradição que as empresas as startups estavam montando espaços totalmente sofisticado para o teu cliente. Você pode vir com qualquer roupa trabalhar, você tem uma sala aberta, você tem uma mesa de bilhar para jogar no meio da sala de trabalho. Eles estavam criando ambientes totalmente diferentes para ficar um pouco mais descontraído e mais relaxado para o cara produzir mais. Aí quando o cara vai para casa, muda tudo isso, né? Então ficou uma coisa contraditória. E isso criou realmente mais estresse. E as pessoas começaram a procurar, depois de 1 mês, 2 meses, começou a aparecer gente querendo treinar online, né? O bom é que em São Paulo, pelo menos, começaram a entender que a academia é fundamental. Né? Ter um profissional de educação física, ter um lugar adequado para as pessoas poderem treinar. Mas me fala uma coisa, você é aquela pessoa que fala e faz ou é casa de ferreiro, espeto de pau? Eu? Não, eu hoje me deu um clique, até a Camila está de prova, porque minha companheira, ela treina todos os dias. Ela treina, quando ela não treina, ela se movimenta. Então ela não tem uma sobrecarga alta em alguns dias, outros ela tem uma organização de treino. Então ela pode se movimentar todo dia, né? Ela se alimenta muito bem. Eu já não sou assim, eu gosto de comer o meu arroz, feijão, bife. O que eu fiz? Eu comecei a fazer, tá ótimo, eu não vou inventar moda no sentido de tentar fazer uma coisa que eu não vou conseguir, mas eu vou me hidratar mais. Eu não preciso comer tudo aquilo de arroz que eu comia. Eu posso comer meu arroz, feijão, meu bife, minha salada. Mas eu vou acordar mais cedo para sim tomar meu café da manhã, que eu me sinto bem quando eu tomo café da manhã. Eu como meus 5 ovos mexidos, eu como lá minha tapioca com queijo, tomo meu café, saio super bem e comecei a me comprometer comigo mesmo. Eu vou treinar todos os dias, eu vou treinar 6 vezes por semana. Só que como eu te falei, a carga geral de treino ela é organizada. Então tem um dia que meu treino dura 10 minutos. Eu vou fazer 100 movimentos com kettlebell para trabalhar condicionamento. São movimentos que não vão fazer com que eu chegue ao máximo, mas eu vou fazer um bom trabalho de condicionamento, treinamento intervalado bacana, e vou sair super bem, tomo um banho e volto a trabalhar. No outro dia não, vou fazer só força. E às vezes eu reduzo esse treino. Por quê? Porque eu tenho que fazer com qualidade. Então eu preciso descansar um pouco mais. Então meu corpo começou a responder, no sentido que eu comecei a dormir melhor, eu comecei a ter um humor melhor também, e o resultado estético, ele veio, mas sem você pensar. Você começa a ver na balança, você começa a ver no teu próprio corpo, né? Porque a gente gosta de se ver bem pelado, né? Isso, a gente se olha e fala, nossa, meu corpo foi uma consequência. Que é até que simples, porque você melhora a alimentação e está tendo um volume adequado de treino, você consegue ter um bom resultado, né? Você começa a perceber isso, você fica mais atento também. E você acha que os seus alunos, aqueles que têm uma rotina mais regrada em relação ao exercício, a tudo, eles têm mais saúde que os demais têm, né? É consequência, né? Sim. Sim, é uma consequência. É uma coisa que é fato, tá? A Cláudia sabe, eu já tive o AVC, né?
Uhum. Todo mundo achava que eu usava droga, que não sei o quê. Não, isso aí tava bom, isso aí tava... porque quando os médicos falando comigo, né? Só que para vocês terem ideia, eu sempre treinei, principalmente naquela época eu treinava bastante, mas eu trabalhava muito, Uhum. né? E com certeza foi algum momento de que tinha que acontecer, tem alguma relação sim com a parte emocional, né? Nosso corpo responde, né? Isso a gente sempre falou. Uhum. Quando foram fazer o teste comigo, o primeiro teste, que eu estava no Dante Pazanese, aqui no hospital do lado, eles Uhum. pediram para movimentar um membro que estava paralisado. E eu Uhum. movimentei. Eles olharam e falaram, não, então não dá pra, não pode ser parâmetro de teste para ele, porque ele treina, ele é Uhum. forte. E eu tinha acabado de sair de uma sessão de treino, né? E Tá. aí fizeram um monte de teste e eu não queria sair carregado. Eu saí quase andando, me deram uma rasteira para me levantar. Mas eu não ia sair carregado da academia que eu trabalhava. Mas imagine se eu não treinasse, Uhum. ser uma pessoa debilitada. Sim. Então, assim, o trabalho, o treino, eu falo de treino de força mesmo, não estou falando de caminhar, não estou falando desse tipo de treino. O treino onde você não precisa se desafiar, se matar, mas realmente trabalhar pensando em padrão de movimento, né? Uhum. Pensando em função articular, tudo aquilo que a gente acredita que é o treinamento físico, Uhum. me fez pensar muito que se, por exemplo, se hoje eu estou acamado por algum motivo, eu vou ter uma chance se eu treinar, né? Então, um outro exemplo também é a Camila, que é minha companheira que eu falei aqui para vocês. Ela Uhum. começou a treinar a mãe dela online. E quando ela tá lá, ela corrige a mãe, ajusta, porque ela sabe o quanto é importante isso para a mãe dela, Tá. né? A mãe dela fuma, tem esse lado que é errado, mas ela está se movimentando muito melhor. A postura dela está melhor. Uhum. Então, a gente está dando uma chance para as pessoas entenderem. 70 a 80% da população brasileira é sedentária. Nossa, ainda é É um tudo número isso. muito alto. É Muito. muito alto. Ai, mas eu caminho uma vez. Não, você é sedentário. Não vem falar para mim que caminhar, não. Uma vez por semana não vai te resolver muita coisa. Mas é o começo de um processo que você pode começar a aumentar. O compromisso do treinamento ele tem que ser como trabalho. Se Uhum. eu me comprometer 3 vezes por semana, 2 vezes, faça bem feito com orientação. Faça o trabalho de força, não tenha medo de fazer. Não vai ficar grande. Mulher não tem hormônio para isso. Tá. Entendeu? Se Uhum. der, se der muita sorte, vai conseguir chegar. Mas tem que se preocupar e realmente treinar. Isso é relato de saúde, né? Isso é o melhor remédio, a melhor pílula é o treinamento. Não quer Sim. dizer que você precisa se matar, como eu sempre falei. Se você tiver uma boa orientação, treinar e se cuidar, né? Vai ficar livre de doença e realmente se alimentar bem, ter uma vida saudável, deitar a cabeça, entender que o mundo não vai acabar, que aquela hora é para você dormir, relaxar. E Uhum. isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Tá. Eu só fiquei com uma única dúvida desse teu último pedaço. Tem que ter força no que você faz. Em algum momento você tem que colocar força para poder ganhar isso tudo que você falou. Mesmo, vamos supor, se a Não, pessoa andar 3 vezes por semana, tá ok? Ou não? Tem que ter um momento que coloca tá força. ok para começar, mas Para eu prefiro começar. que ela faça força, Olha, entendeu? tá. Porque assim, os sistemas energéticos eles são integrados. Se eu Hum. ficar andando, eu vou andar 3 vezes por semana, Hum. tá? A hora que eu fazer força, não vai me adiantar nada. Mas se eu fizer força bem feito com orientação, pensando em padrão de movimento, e for caminhar, eu vou me adaptar melhor. Tá. Porque eu sou forte, eu tenho proteção para as minhas articulações. E Uhum. queira ou não queira, os sistemas são integrados. Você vai estar trabalhando o sistema, tanto na parte que a gente fala metabólica, parte aeróbia, e vai estar trabalhando um sistema mais neural. Todo o processo neural, todo o processo de contração muscular, ele ocorre um processo bioquímico. Todo o trabalho de força tem um trabalho neural também. Uhum. Então não tem como você separar os sistemas. Só que a capacidade física mestre, na nossa visão, é o trabalho de força. Tá. Então seja forte primeiro. Quando chega um aluno aqui e fala para mim, Pablo, eu quero me condicionar para uma corrida. Quero começar a correr. Falei, ótimo. Deixa eu ver você fazendo um agachamento com peso corporal. Deixa eu ver você fazendo uma barra. Deixa eu ver você fazendo uma flexão de braço. Eu olho que o cara é totalmente instável. Eu encontro um monte de disfunção. Ele não consegue entender, às vezes por falta de técnica, às vezes por disfunção mesmo, de uma articulação. Fala, vamos fazer um trabalho primeiro de força. A primeira passagem que ele fizer dentro de um trabalho, ele talvez já se sinta muito cansado. Eu falo, tá vendo? Isso aqui te cansa. Ah, mas eu sempre caminhei, tá, mas não vai te dar transferência para a vida. Uhum. O que vai te dar transferência é a vida. Não estou vendendo meu peixe. Eu estou falando que realmente eu estudei para conseguir fazer. O trabalho, vou te dar outro exemplo agora em performance, tá? Tá. Os atletas de CrossFit, por exemplo, né? A gente tem muito atleta de CrossFit que compete, muita gente boa, né? Uhum. Tem muita quantidade, então você vai achar gente boa, gente que não entende muito, gente que entende bastante, né?
Mas se a gente comparar os atletas de fora, principalmente os de fora, quando eles falam de treinamento de CrossFit, eles falam, não, a diferença deles está na força, eles são fortes. Então eles não treinam o cross todo dia, né? Isso não é errado, né? Depende de como você distribuir. Mas eles têm um período onde eles falam, não, agora eu preciso ganhar força, eu preciso ganhar consistência, eu preciso construir uma base. É que nem construir uma casa. Vou construir uma casa, vou fazer o quê primeiro? A fundação dela, tem que ser forte. Porque depois o resto vai. O resto vai, é só subir, né? Nossa, então essa questão é muito óbvia para mim, né? Tanto que quando o Carlos teve os problemas dele, o que ele sempre fez? Eu não fico colocando ele, fico cansando ele no treino. Eu falo, Carlão, vamos fazer força, faz isso aqui, faz o agachamento, vamos mobilizar aqui, vem cá, vai para lá. Isso vai fazer diferença na vida da gente, principalmente quando a gente estiver mais velho. Não, nossa, Pablo, muito interessante. E um pouquinho antes de começar, acho que você viu, eu fiz uma enquete perguntando para as pessoas se elas achavam que sabiam se cuidar. Quanto tá, Liane? Quando a gente começou a live, estava 64% dizendo que sabem. Então, aí você vê, assim, com isso tudo que você trouxe pra gente, as pessoas têm essa ideia de que sabem se cuidar. Mas, na verdade, não, né? Porque Sim. elas querem um objetivo, achando muito que elas louco. têm que fazer uma coisa e é outra. Então, isso é muito Sim, legal. sim. Se você falar para mim, pô, Pablo, eu quero treinar. Vamos pegar o teu caso, tá, Cláudio? Fala, Cláudio, quero que você comece com dias alternados. Você vai vir aqui. Eu vou trabalhar todos os padrões todo dia, só que eu vou reduzir o volume e isso vai ser suficiente para você se adaptar. Durante 3, 4 semanas, talvez. Só que dentro dessas semanas eu posso progredir. Talvez na primeira e segunda semana você faça 2 passagens de 8 a 10 movimentos para alguns exercícios. Eu crio uma sequência que é alternada para você não se cansar. Depois, na segunda semana ou terceira, eu já aumento para 3 passagens. E eu já ponho você para fazer uma passagem de trabalho de condicionamento geral que vai durar 7, 10 minutos ali, bem tranquila. Quanto de intervalo? Quanto você puder. E aí sim, começo a direcionar mais o trabalho para outras fases. Agora, ó, Cláudio, você fazer o agachamento só com peso corporal. Agora a gente vai colocar um kettlebellzinho de 8, 10 quilos. A gente vai começar a fazer. Quantos movimentos, Pablo? 15? Não. 5 a 8. Ou estabeleço, só quando começar a cansar, você para. Eu deixo sempre umas repetições de reserva, para você não ter falha técnica. Tá. Teu corpo vai se adaptar. Eu não vou pôr você para fazer, vamos fazer 1 hora de aeróbio. Não, isso não vai te adaptar. Você vai melhorar talvez na caminhada, vai ter um condicionamento, vai. Mas isso é muito pobre pelo que o conhecimento que a gente tem hoje, né? E a formação está aí para conseguir desenvolver um trabalho que seja realmente efetivo para que você tenha resultado. Nossa, né? Pablo. Fora a questão hormonal, tudo isso que pode te ajudar. Muito legal. Eu vou... E você já sabe que você já treinou, só que você parou. Eu sei. Mas eu não Fiz você tirar o tênis, faz a fundo, faz tudo. Sim, tudo isso. Mas algumas coisas que você trouxe, assim, foram novidades na maneira de olhar, sabe? Maneira de entender, vamos colocar assim. E é interessante isso. E principalmente, assim, porque as pessoas, elas têm a noção de que elas sabem o que elas precisam e elas têm a noção de que elas fazem o que acham. E não é. A não ser que elas estejam, obviamente, com alguém auxiliando, né? Como é o caso aqui do trabalho. Sim. Que faz. Sim. Mas é interessante isso. Bem bacana mesmo. Olha, olha como foi. A gente falou, caramba, bastante. Mesmo sem o Gui entrar, a gente tá... Sim, a gente vai ter que marcar outra com ele. Até porque, não sei, não deu certo dele entrar. Mas, enfim, eu queria que você aproveitasse aí, a gente tem uns minutos, a gente tem 20 minutos, na verdade, até a gente. Mas para você fazer aí um fechamento, mas um fechamento que fosse assim... Que orientação você dá, apesar de que tudo que se fez até agora foi orientação, mas vamos supor, para aquela pessoa que realmente não tem condição hoje de pagar um profissional, enfim, do que você tem assim de orientação para a pessoa pensando na saúde, mas a pessoa também quer se condicionar, ter um corpo bacana, um fechamento. Sim. Do que o Pablo teria para dizer, se estivesse numa festa conversando com alguém, sabe? E já depois fala, do final também fala para as pessoas onde você fica, seus contatos, faz tudo isso. Sim. O que eu falaria hoje é uma frase que a própria Camila colocou num post pela BPRO, que é uma empresa que a gente trabalha como palestrante, é uma parceira nossa, né? Hoje a Dynamos, ela
Ela tem essa cara muito porque foi influenciada por essa empresa que nós temos orgulho de trabalhar com eles também, né? É uma frase que ela fala, se eu pudesse gritar, ela falou para as mulheres, né? Mas se eu pudesse gritar para todo mundo ou gritar para o mundo, eu gritaria, façam força, né? Façam força. Agora, de que forma? Com certeza, pô, é caro procurar um lugar. Às vezes, para algumas pessoas pode ser, concordo, né? Não estou falando de valor, né? Porque o valor do negócio realmente vale. Mas eu estou falando para algumas pessoas, às vezes, de uma região é mais caro, sim. Mas sempre tem um profissional, tem uma academia, algum lugar que você possa começar, né? E ter uma orientação de um profissional. Né? Procure um profissional. Em qualquer academia, pede um treino, alguma coisa para começar. Fala dos seus objetivos, né? Lógico que, como eu falei para você, não tem... toda profissão tem um bom profissional, tem um mau profissional, né? Tem um profissional que é mais ou menos, tal. Mas a melhor maneira é procurar um profissional ainda, né? Para que ele possa te ajudar. E a partir daí, pense no trabalho de força. Não pense em mulheres, por exemplo, que vocês vão ficar grandes, vocês não têm hormônio para isso. Só se você estiver tomando alguma coisinha escondida e não está falando para mim. Não tem hormônio, né? Não vai ficar gigante, não vai ficar Graciane. E não é porque a Graciane toma alguma coisa e faça nada. Não, a mulher é super dedicada, né? Ela se alimenta muito bem, ela tem anos de treinamento e ela é focada naquilo. Ela vive realmente para cuidar do corpo dela, né? Porque ela é uma referência em treinamento em estética, né? Para muita gente. Então não dá para falar, não, tem muita crítica, né? Tem sempre alguém criticando. Sim. Mas na verdade, a força está muito além disso, né? A força tá muito relacionada com uma frase que eu gosto de falar: seja forte no treino, você vai ser forte na vida, né? Então, se eu posso levantar uma mulher, por que uma mulher não pode levantar o peso corporal do chão com segurança? Dá para fazer isso? Dá. Tem várias que fazem isso, né? Por que uma mulher não pode agachar com o próprio peso corporal, com uma barra nas costas, com segurança? Ela consegue fazer? Consegue. Ah, mas se ela não consegue fazer, faz com menos peso, mas faça o padrão, que você vai ter benefício com relação a isso, né? Então procurem se movimentar, não esperem para amanhã, né? Procurem um profissional, vocês deem valor para isso, comecem a se movimentar, procurem orientação na internet também, mas de profissionais de educação física, e comecem a fazer alguma coisa, que teu corpo não tem tempo para esperar, entendeu? Eu estou me preparando para a guerra. Qual que seria a guerra? A minha guerra é a hora que eu chegar nos 40. Eu quero chegar nos 40 com o melhor físico da minha vida. Eu quero chegar nos 50 tentando bater meu físico dos 40. Meu físico eu falo não é esteticamente. É físico de saúde, olhar os exames e falar, cara, você tá uma máquina. Eu quero estar assim, né? Eu quero estar bem, porque eu quero viver muito, né? Eu quero viver para poder ajudar pessoas e realmente ter saúde. Agora eu quero passar isso para as pessoas também. E repetindo, como a Camila falou, né, naquele post, façam força, que isso faz diferença. Não com nada contra a caminhada, nada contra a corrida, mas façam força. Aqui tem até uma pergunta da Eliane, e acho que faz um gancho com isso: qual o melhor exercício para quem tem problema na coluna? E talvez algumas pessoas também pensem que por ter problema na coluna não podem fazer exercícios de força ou de impacto. É verdade isso? Sim. Primeira coisa, teria que avaliar qual o problema, porque problemas existem vários, né? Quando o médico não sabe, que ele fala, você tem uma lombalgia, né? E normalmente os problemas, assim, não vou falar 100%, tá? Vou falar muitos dos problemas que a gente encontra aqui são, acho que você vai concordar comigo, as dores onde são? Lombar, cervical, as pessoas têm muita dor, trapézio, sente tenso, né? Joelho e ombro. Essas são articulações que são termômetros pra gente. Porque elas vão pagar o preço por alguma coisa. Lombar, geralmente, porque as pessoas estão muito tempo sentadas, fechadas, têm inflexão. Né? Então, elas têm uma torácica ruim e tem um quadril que é imóvel, ele não move. Ele não se move, ele não estende esse quadril. Então, quem acaba fazendo todo o movimento? A lombar. Que é uma região que tem que ser estável, principalmente no trabalho de força. Agora, quando você pensa em função articular, eu consigo fazer aquela pessoa movimentar o quadril no agachamento, por exemplo. Eu consigo ela fazer com que ela mantenha extensão torácica. E ainda ela sabe utilizar a força do centro do corpo, que é um cilindro de proteção para a lombar. Ótimo, ela vai conseguir agachar, vai conseguir treinar sem problema nenhum para a coluna. E o exercício agachamento é a melhor prancha que existe. Só que todo mundo pode chegar agachando? Não, ele tem que aprender a fazer. Talvez utilizar uma prancha no primeiro momento, fazer ele associar com agachamento com pausa com peso corporal, entender se ele tem falta de mobilidade de quadril.
Então tudo isso tem que ser avaliado para você conseguir treinar. Então não existe melhor exercício, mas realmente existe a melhor orientação, uma melhor orientação de profissional, né? Então eu não preciso, por exemplo, não linkar meu trabalho com a fisioterapia, tem que linkar, né? O meu objetivo é que o aluno nunca chegue na fisioterapia, mas tem que chegar uma hora que eu falo, cara, vou te passar o telefone de um cara, que se ele não resolver, não resolve, que é o Guilherme. Sim. Ou o Raul, né? O Guilherme tá tão estrela hoje que ele não me atende mais, eu tenho que chamar o Raul, né? O Raul é sócio dele. Mas na verdade o Guilherme trabalha que nem um louco, né? Ainda tem 2 filhos, tal, o cara não para, né? Estuda, dá aula ainda tal. Então eu mando ele para a Kinex. A Kinex avalia, olha, ó, vou fazer uma coisa mais específica, que aí é tocar no cliente, é fazer um trabalho de liberação ou não, usar outras ferramentas, outros métodos, que aí o fisioterapeuta que sabe. E aí ele manda para mim. Só que ele nunca fala, ó, vai tratar e para de treinar. Não, ele fala, volta lá, vai treinar. Pablo, se vira. Se virar como? O que o Guilherme falou? Falou que eu tô com isso, ele manda uma mensagem para mim, Pablo, evita isso. Pode fazer isso, por enquanto não faz ótimo. Eu faço fazer o mesmo movimento que às vezes ele tem receio de se machucar, mas para ele aprender o padrão. Eu reduzo a intensidade, que é o volume, a carga, e reduzo o volume ainda. Eu faço ele praticar o padrão. E ele acaba melhorando com o mesmo exercício que poderia ter machucado ele. Entendi. Então não existe, não dá para responder que existe melhor, mas claro, depende de muita coisa. É caso entendeu? A caso, né? Pablinho, caso a caso. Normalmente, uma lombar está envolvendo uma falta de mobilidade de quadril, uma falta de mobilidade torácica e uma falta de força de centro do corpo. E não é simplesmente colher o abdômen, mas você vai fazer uma respiração mais baixa e estabilizar o teu abdômen. Para quem passa o dia inteiro sentado trabalhando, é sempre bom parar alguns minutinhos, andar. Qual que é a melhor coisa para fazer para quando você faz essas pausas? Para que a tua lombar não sofra tanto? O ideal seria ela ter um momento dela. Porque não tem jeito, as pessoas têm que trabalhar. Então. Estamos aqui no meio da pandemia, vamos trabalhar que nem louco. Eu, pelo menos, das 6 da manhã às 10 da noite, não paro. Só que eu tenho a minha hora de treino. Às vezes a minha hora de treino, puta, eu não vou treinar. O que eu vou fazer? Eu vou me mobilizar. Eu vou fazer um trabalho de mobilidade de quadril, um trabalho de mobilidade torácica, eu vou fazer algumas pranchas, porque isso vai me aliviar quem? A minha lombar. E principalmente, às vezes, alongar flexores do quadril. Que são músculos que eles estão encurtados para você estar sentado. Né? Então existem alongamentos que são específicos para isso também, que podem ajudar. O alongamento é bom? É bom. Trabalho de mobilidade também? Bastante. Trabalho de estabilização é fundamental. Mas você precisa começar a se movimentar mais. Se eu não consigo parar, estou trabalhando toda hora, eu vou marcar lá tal horário de tal horário, eu paro 40 minutos, é o horário que eu vou me movimentar, eu vou fazer alguma atividade, aí eu vou tomar um banho rápido, comer alguma coisa e volto a trabalhar. Se programa para fazer isso. Porque atividade física é aquilo que eu te falei, é a revisão do teu carro. Né? É o trabalho que é a manutenção do teu carro que você tem que fazer. Senão lá na frente você vai ter algum problema. Sim. E aí é triste. E isso a gente não quer que aconteça. E aí é triste. Aí é bem triste, né? Querido, agora fala não tem que aí, aonde você fica, fala tudo isso aí para o pessoal saber. Sim. Como te encontra. Tá. Eu tô aqui na Vila Mariana, do lado da Ponte Tutóia, do lado do prédio da IBM. Né? A gente tem aqui um prédio com 2 andares. Temos um centro de treinamento que embaixo tem mais ou menos 110 metros quadrados, 120. Aqui em cima tem 95 metros quadrados. São 2 andares e embaixo a parte da sala de treinamento físico funcional, né, que a gente chama. Onde a gente atende no máximo 6 alunos. E a gente também tem um Pilates aqui em cima de uma empresa parceira, né, que alguns alunos gostam de fazer, eles fazem como uma atividade complementar ou como até mesmo atividade principal, porque é questão de preferência. Né? Aqui na Vila Mariana, a gente fica na rua Doutor Luiz Falgetano Sobrinho, né? Quem procurar pela Dynamos Treinamento no Instagram vai achar, né? Já tem a localização, tudo bonitinho, tem um contato meu também. Quem quiser vir conhecer, está super convidado a vir tomar um café com toda a segurança, seguindo todos os protocolos, temos exaustor, ar-condicionado, a academia tem tudo, que eu me sinto até mal quando eu vou em outra academia, eu falo, pô, os caras não têm, eu fico chateado, porque né, tem muita academia que não investiu nisso, mas eu investi em segurança e circulação de ar. Porque eu acho que é fundamental. E então, a pandemia veio nos ensinar também. Isso é uma coisa que as pessoas têm que avaliar, né? Se onde elas estão, porque isso é tem que avaliar. Isso. É importante, a segurança. Então, assim, além de todo o processo, o cara chega, tem 2 tipos de tapete para passar, álcool e gel, treino no espaço de 12 metros quadrados para cada cliente. A gente tem todo aquele processo que a gente aprendeu com a pandemia, né? Ela é ruim, é péssima a pandemia. Trouxe muita tristeza pra gente, né? Mas também trouxe um aprendizado, né? Então a gente nunca vai aprender quando a gente está no topo, quando a gente está lá em cima. A gente vai aprender quando a gente está lá embaixo.
né? E a gente chegou lá embaixo, né? Com a pandemia, a gente morrendo, né? A gente percebeu que, por que não sempre atender assim, dessa forma? Então a Dynamos hoje não sofreu com o recuo da fase para amarela. Por quê? Porque a gente já atendia dessa forma, a gente vai manter sempre assim. Nosso trabalho vai ser assim, 6 alunos, 2 professores, 12 metros quadrados para cada aluno, bem divididos, com orientação e de forma personalizada. Uma outra coisa, para quem agora fica meio receoso com o negócio aí da fase amarela, vocês ainda têm algum professor que faz online para quem preferir? Tem essa opção? Eu cuido de todos os alunos online, que é o grupo de risco, né? Ah, tá. Só que antes da fase amarela, a gente já ofereceu para eles horários alternativos onde a academia está fechada ou estaria fechada para treinarem de forma individual, né? Quem quiser vir, é só marcar comigo. Só que por enquanto eles não quiserem, então a gente dá aula online. E como a gente já conhece esses alunos que são mais velhos, alunos de 70 anos treinando online, como a gente já sabe, como eu já preparei eles sabem fazer um agachamento com peso, eles têm um bom padrão de movimento, então a gente consegue trabalhar de forma online. Talvez se fosse um aluno para avaliar, de idade, que nunca praticou, talvez eu acho que não era o momento para ele fazer dessa forma. Talvez ele teria que contratar um personal para ir até a casa dele, ou ter um local que seja fechado somente para trabalhar de forma individual com eles, entendeu? Entendi. Porque precisa ter o contato, olhar para ter o tato para ver o que está acontecendo ali. Entendi. Eu vou pedir, inclusive, Pablo, para que depois, ali no post onde a gente divulgou essa live, vocês... Sim. Porque às vezes quando a gente fala na live, as pessoas não conseguem anotar. Eu vou também deixar Sim. a live salva ali no Stories, ali no GTV, na verdade, porque se você também quiser compartilhar, eu vou compartilhar nas minhas redes também. Eu acho que você falou coisas importantíssimas que a gente às vezes não tem ideia, entendeu? Então eu acho que tem bastante conhecimento, bastante conteúdo no que você trouxe. Eu quero que você deixe seus contatos também, tá? Vocês vão fechar final de ano ou não? Vocês continuam? Como é que é? Não, a gente fecha provavelmente 28 ou 29 e reabre já dia 3. Né? A gente tem, como é agendamento, para a gente é mais tranquilo. Né? Então a gente consegue trabalhar de uma forma bem organizada. Né? Então às vezes a gente reduz um pouco o agendamento, aumenta, mas a nossa ideia é fechar pouco e já reabrir. Né? Se Deus quiser, essa vacina vem logo e a gente volta com tudo. Né? E deixar a população mais forte. E fica um número, hein, pessoal? A maioria da população é sedentária. Né? Ninguém imagina, mas é. A grande maioria não existe. A maioria mesmo, esmagadora, ela é sedentária. Né? Então, será que eu quero fazer parte desse grupo? Sim. Né? Então é complicado. Só que, entendo para a parte da política, tá? Não gosto de falar muito, mas eu me posiciono. Eu acho que deveriam existir práticas públicas realmente para incentivar pessoas que não têm condição, não têm informação. Quanto mais ignorante a pessoa, menos educação, menos ela vai saber o quanto é importante a atividade física. Né? Então você pode ir num lugar, às vezes, que não tem pessoas que têm muita informação, elas não sabem nem por onde começar. E às vezes procuram um lugar, são mal atendidas. Né? Então, porque não tem espaços públicos com bons profissionais trabalhando, com programas que sejam realmente transformadores, né? Isso para a população. Isso é a mesma coisa do saneamento básico. Não tem sentido. A gente sofre com doenças que poderiam ser evitadas se o Brasil tivesse saneamento básico. É questão de saúde. Né? É a mesma coisa em relação à atividade física. Vou até marcar depois alguns deputados, algumas pessoas na live para verem isso. E a gente tem umas pessoas bacanas em São Paulo, viu? Que de repente é legal deles olharem nisso. Vou marcar. Vou ver se eu consigo marcar. E faz diferença. Faz. Querido, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei o quanto está corrido, o quanto, né, não foi fácil para você parar para conversar com a gente. Mas eu mega agradeço e espero que a gente consiga levar esse conteúdo para muitas pessoas. Eu vou disponibilizar em vários canais aí, no meu canal também do YouTube, nas redes, para que realmente no Face... Eu vou compartilhar também. Para que as pessoas consigam... Cláudio, eu que agradeço a confiança de vocês também. Sempre é um prazer. Para mim não foi perder tempo, foi enriquecer meu tempo, né? Foi muito bom, tá? E sempre que eu puder participar, eu gosto de participar. Não sei se você percebeu, eu gosto de falar pra caramba. Se deixar eu falando, eu vou falando e paro. Né? E do que eu faço ainda mais... O Insta derruba daqui a pouco, mas você podia falar. Não, sim. Mas estou aqui à disposição sempre, tá bom? Dessa família maravilhosa que é vocês aí. Obrigada. Tá? São vocês aí. Eu falo do Pablo, assim, e meu marido que já entrou aqui já falou, porque realmente a gente conhece o trabalho, sabe o quanto ele é dedicado, o quanto ele é profissional. Então, assim, vale a pena conhecer. Assina embaixo, Pablo. Obrigado, viu, Cláudio?
Obrigada. Obrigadão. Obrigada por todos. Se cuida, obrigado por quem participou também. Isso, obrigada mesmo a todos. Beijo, gente. Um beijo. Obrigada, pessoal. Boa Tchau. noite a todos. Tchau, Tchau, tchau.